Presença ilustre nesse programa, médico especialista em ortopedia, traumatologia. Ele também é da medicina esportiva, nutrólogo, um grande influenciador na área fitness e de saúde. Tem quase 3 milhões de inscritos no Instagram. O serviço dele é @ senhoras e senhores, aqui está Paulo Musi. Olha ele aí. Fala, Musi. Fala, Musi. Só uma coisa Beleza? rapidinho. O quê? Eu sou especialista em medicina esportiva e ortopedia. Nutrologia, não. Eu vou falar uma coisa pra você. Mas ele erra de propósito. Eu vou falar um negócio sério agora pra erra você. de propósito. Eu vou falar um negócio pra você aqui. Outro dia, o cara errou. É o Alex Paim. Você pode socar ele. É uma equipe muito grande. Sabota a gente. Eu não sei se o cara faz isso de sacanagem comigo ou não. Outro dia ele errou o nome da do moça. entrevistado. Isso. Veio o entrevistado aqui, era o nome, ele colocou outro. E eu chamando o cara pelo nome errado o tempo inteiro, parecendo uma besta. Uma chacota. Então agora também eu Vamos riscar. fui uma besta. E eu falei... Não. Eu te peço desculpa. Não, eu que mas peço é porque desculpa. É minha obrigação profissional Muzi, de esclarecer formato. Eu que peço Clima desculpa ruim, pra você. Clima horroroso. Clima horroroso. Você Eu traz que o peço convidado. desculpa pra você. 5 segundos. Porque eu já cheguei lá, Ele que é professor de Lamberóbica. O cara ainda pede educação. Eu já- Você vê? Pede desculpa. Muzi, deixa cara eu falar. educado. Eu jamais tinha falado, pô, eu não posso falar publicamente isso. Eu sentei com ele, eu sentei com o Alex Paim, ele. É verdade. Tudo bem, 7 horas da manhã eu ganho mal aqui, mas eu tento fazer as coisas. Eu falo, Paulinha, vê Pelo isso. amor Falei, de Deus. por favor, não erra mais, dá uma checada, porque tá lá no texto, não sei o quê. Mas, Faz parte. mais uma vez Desculpa. aconteceu. Imagina. Só E peço desculpa aos ouvintes. Não me demite, não, E por isso favor. vai acontecer muitas e muitas vezes. Vai acontecer Constranger sempre. o convidado. Eu só peço Isso. pra não me demitir, por favor. Isso. E se quiser me chamar de burro, tudo bem. Eu não posso fazer nada Pode porque... chamar porque ele é forte também. Mas é porque tem a classe, né? Isso aí às vezes as pessoas ficam ofendidas. É Por uma isso que ele questão se de ética posiciona. médica, né? A gente tem que Exato. esclarecer exatamente aquilo que a gente faz. Como a gente fala de especialidades, né? Isso é uma coisa importante na medicina, né? Você tem que esclarecer de que especialidade você é, né? E claro, tem muita gente que hoje, infelizmente, inventa especialidade ou ainda se declara de uma especialidade que não é dono de título. Então a gente tem que ser claro, isso é uma obrigação do médico, sabe, Emílio? Não é nada sua, da sua equipe, isso daí é uma coisa nossa e eu sou um cara conservador no sentido de... A medicina é uma coisa clássica, é uma coisa séria, né? Não dá pra brincar com medicina. Quando você brinca com medicina, alguém morre, cara. Então não tem muito espaço pra isso. Entendi. Você E me os desculpa a indelicadeza. Imagina, Não, cara. tem que Não, é corrigir problema mesmo. nenhum. O cara é grande. O cara errou mesmo. Ele errou. O cara errou. Ele tá lá no 14º. Se você quiser resolver, você pode socar ele. É, exatamente. Imagina. Boa. Ô, Muzi, posso começar aqui pra dar uma Olha, tá Madonzada. excitadíssimo. Depois do clima que você errou, né? Não, Mas eu para. errei. Não Eu por já- sua culpa. eu já Ele me assumiu, redimi. foi Ele indelicado. assumiu a culpa. Agora você quer o quê? Você quer ficar não vou te quer me humilhar, bater? imagina, Não, imagina. Mas é assim, o Muzi, eu falei com você da pauta, é um cara assim que viralizou agora, mas você tem um trabalho que faz tempo na rede social, eu já acompanho lá no seu Instagram, agora você viralizou nos podcasts. Eu queria saber como é que você começou com essa história de divulgar o trabalho que você faz, que hoje é sucesso, porque faz muito tempo que você já tá, né, produzindo. Você lembra do blogspot.com? Nossa. Lembra? Porra. Orkut. Sim. Orkut? Vocês tiveram Orkut falando? Sim, nisso? sim. Tá velho Achei também. que era sorvete, mas era feijão. O Sami comunidade. programou o Orkut. Eu era o. Mandava testemunhal. A gente procurava. tinha Você esse sabe que eu pijama acho que era na uma época. fase que a mídia social era uma coisa mais direcionada para aquilo que de fato ela deveria ser, né? Não você querer convencer as pessoas, e sim você agregar as pessoas que tinham um pensamento parecido com o seu. Tanto que o meu comportamento na mídia social é o comportamento na mídia social desde que eu comecei no blogspot.com, quando eu era aluno de medicina, que eu estudava uma coisa legal e falava, puta, eu vou dividir isso pro pessoal. O que aconteceu que foi interessante? Primeiro, as pessoas reclamavam que os textos do Blogspot eram grandes. Orkut. Não, você está escrevendo muito. Aí depois, Facebook. Nossa, que textão, pelo amor de Deus. Depois, Instagram. Ah, meu, não tenho paciência para textão. Aí você chega no Twitter com 200 caracteres. Não, tweetão, não dá. E a gente percebe que, assim, aquilo que é o propósito da rede social, ele mudou muito nesses, posso falar com tranquilidade, 20 anos, né? Desde o blogspot.com até hoje. Né, para aquilo que são o que a gente chama de formadores de opinião, que eu tento não ser confundido com isso. Eu não sou formador de opinião, eu só exponho. Não, você divulga a bagaça, você divulga O teu trabalho, você né? divulga, Era Quem pensa nichado e comigo. começou a ficar popular o negócio.
Porque aquilo que a gente fala, saúde, atividade física, são coisas universais. Não tem um proprietário, um dono, né? Inclusive as iniciativas que a gente faz com profissionais, com alunos de graduação, né? Que nem o projeto Interligas, né? Ele tenta juntar o que são as matérias da saúde que são relacionadas com o esporte. Mas você, Muzi, você é o quê? É médico? Eu sou formado em medicina, minha primeira especialidade é ortopedia e traumatologia, sou subespecialista em artroscopia e traumatologia esportiva e sou especialista em medicina esportiva também. São as matérias que eu tenho titularidade. Agora, eu estudei muito além disso porque no dia a dia, Emílio, o que acontece é que o problema ele não vem assim, não, olha, eu sou um problema exclusivo de traumatologia. Não é. Você tem que saber por que o cara se machucou. Ele se machucou porque ele tem um problema metabólico, né? Ou o sujeito ele chega, olha, eu quero fazer exercício, tudo bem, mas você tem certeza que todo mundo só porque quer fazer exercício é saudável? Então essas perguntas elas têm que ser resolvidas e elas têm que ser respondidas de forma de acordo. Então você estuda isso daqui para você conseguir usar isso daqui com cada paciente. Então, mas todo mundo pode fazer exercício, pô. Eu acho que deveria fazer tem que ir no médico. Não tem que ir no médico pra fazer exercício. Ué, como não? Eu acho que não. Ué, tem que ver. Você pode andar. Quando que o cara pode... Você pode andar. Não, aí é outra coisa. Não, isso é uma iniciativa. Aí é outra coisa. Tem uns caras que já querem virar... Isso, maromba sensual. Já querem virar o Stallone, já querem virar o Bolt lá, como é que é? O Usain Bolt. Já querem virar o cara... Não, mas não é isso. Tempo. Emílio, eu concordo absolutamente com você. Pode sair. Todo mundo pode fazer exercício. Pô, eu acho também. A questão é, se você quiser fazer com segurança, você tem que procurar um médico. Tá vendo? Se você quiser fazer dieta com uma ciência, caminhada, você tem que procurar um uma caminhada. Ué, e se for uma mulher de 80 anos que tem osteoporose? Não é? Não, aí também você está exagerando. Não, olha na população. Quantas mulheres que tem de 80 anos hoje? A população está envelhecendo. Você põe o seu pai para caminhar na rua sem saber o que pode acontecer. Nem tão longe, o cara tem uma diabetes, não sabe o que o cara tem. Se ele tem um diabetes, por exemplo, ele tem, por exemplo, uma doença neurológica periférica, ele não sente direito o pé dele. Ele pode furar o pé dele na caminhada, aquilo pode virar uma ferida, aquela ferida pode Todo mundo tem que ir no médico? Entenda. Eu seria classicista se eu concordasse com essa afirmação. Eu não acho que as pessoas obrigatoriamente elas têm que ir no médico, mas elas têm que ter a noção de que se elas querem uma coisa melhor e mais segura, o médico, a pessoa ser consultada. Entenda o seguinte, eu quero pegar o meu carro, dirigir, por exemplo, até Marília. Até a cidade que eu cresci. Marília. Grande Marília. Eu escutava você na 100.9. Tá vendo? Em Opa, 1990 lá alguma coisa. E o velhinho lá, o dono da rádio lá, gente finíssima, não lembro o nome dele agora lá. Nossa, também não lembro. Jovem Pan Marília. Mas, pô, todo dia, na hora do almoço ainda, era a época do Pânico e que tinha Djalma Jorge Show, inclusive. Ele era muito legal. Aí ele tinha, a gente foi lá pra Marília. Marola. Aí Marília. Ailirã. Ao contrário. Biscoitos Ailirã. Exatamente. A gente ia pra Marília, o dono dessa. Foi uma das primeiras afiliadas. E aí ele tinha o transmissor. E o transmissor tem uma potência. Aí ele mexia no transmissor e falava: agora vamos chegar em Maringá. Aí ele dava um gásinho. Ele dava um gás no transmissor pra aumentar a potência. É muito legal. O negócio é passar de Bauru, meu amigo. Tem a faculdade de medicina lá, né? Tem duas. Tem a Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, e tem a da Unimar. Da Universidade de Marília. Marília é uma cidade universitária, né? Ela tinha, na época que eu morava em Marília, você tinha 150 mil habitantes, mas com a população de alunos chegava a 200 mil. Pensa só. Sim. Bom, mas voltando aos médicos. Bora. Não é todo mundo que precisa ir ao médico. Você falou do velho que tem 80 anos. Eu vou tentar te explicar como eu penso isso, porque a gente tem que ser maleável e entender que, primeiro, a gente está numa situação onde nem todas as pessoas têm acesso à medicina de primeira qualidade. Vou te falar, você passa 300 quilômetros de São Paulo, já muda, já é outro tipo de estilo de saúde. Uma amiga nossa da família, ela torceu o pé em Santa Rosa do Viterbo. Ela me mandou foto, eu falei, eu acho que você fraturou. Vai olhar o seu pé, vai fazer uma radiografia, vai procurar o ortopedista da cidade. Ela me mandou uma mensagem de volta. Aqui o pronto-socorro só funciona até 10 da noite e não tem ortopedista. Eita. Ela tem que viajar para fazer uma radiografia para saber se o pé dela fraturou. E a gente está falando de 300 km de São Paulo, Emílio. Então vamos ser lenientes, vamos entender o seguinte: o que é o melhor que eu posso falar para uma pessoa nessa situação é que não necessariamente ela vai procurar um médico. O meu raciocínio é, se você quer precisão, segurança, você
tem que procurar um médico, mas não porque você é obrigado, mas porque você tem que reconhecer que o conhecimento que você tem sobre você é limitado. E o que você procura um médico? Para ele te falar, inclusive, coisas sobre você que você desconhecia. Isso é uma parte de medicina preventiva. Você sabe como é que está risco de diabetes, risco de doença cardiovascular, como é que está a condição metabólica, como é que está a tua condição hormonal, enfim, tudo que permeia aquilo que você chama de bem-estar, qualidade de vida. E tem que entender que as doenças crônico-degenerativas, e isso é uma coisa muito importante, elas não tiram só a sua saúde, elas tiram o seu awareness, a sua capacidade de estar alerta. Você vai se acostumando com aquele mal-estar. Você vai achando que é normal acordar cansado. Você vai acreditando que você não consegue ter relações sexuais satisfatórias porque realmente é a idade. Você começa a perceber que você vai tentar fazer exercício e você não consegue. O Sami tá com esse problema. Gente, Samidana todo dia chega reclamando. Cansado e broxa. Aí fala assim, o Sami não penteou o cabelo, ele falou, tô cansado. Sempre cansado. Mas ele tem personal. Eu acordo mal-humorado, hein, sim. aí eu vou na academia. Aí fica mais Às vezes, mal-humorado. aí eu fico mal-humorado e cansado. entendi. Aí o personal faz por ele. O personal, Walter Personal, grande trabalho. Ele paga o personal pra fazer fazer, pra ele. Ele põe o personal Isso pra acontece. E ele O personal fica já olhando. correu 50 carros. E ele fica Tá em olhando. forma. o Não personal. foi ele que fez supino, o personal que ele fez deltoide, né? Mas então a questão é essa. Essa questão das doenças crônico-degenerativas, elas serem insidiosas, elas mascaram aquilo que é o bem-estar para você. Que você só vai descobrir que isso existe uma vez que você acessa isso de novo. Qual que é uma das funções do médico do esporte? É o sujeito que vai avaliar isso e não vai olhar para sua cara e falar assim, não, tudo bem, vai para casa que você tá normal, sendo que você tá numa situação de pré-diabetes, que ainda não é uma questão de você tratar com droga, mas também não dá para viver como você estava vivendo. Você está numa situação de alterações metabólicas que não é a condição de você fazer, por exemplo, uma reposição hormonal. Mas, pô, você tem que cuidar, por exemplo, do que é a qualidade do seu sono, porque isso derruba os seus valores de testosterona, porque isso piora a sua resistência periférica à insulina, porque isso acaba com o que é o seu equilíbrio metabólico. Então, a questão do médico em relação ao que ele pode te falar sobre você, principalmente um médico do esporte, eu quero seguir um caminho de melhora. Mas que melhora? Não sei, pode ser que faça tanto tempo que você não se sente bem que você desconhece essa sensação e que você precisa acessar de novo para justamente você dar valor. Por isso, tem tanta gente que absolutamente... Então, mas o médico do esporte é o quê? Você é um médico do esporte. Eu tenho título em medicina esportiva, né? Mas por quê? Porque eu tenho uma experiência e porque eu fiz uma prova de suficiência, que é a prova de título. Mas o quê? Um professor? Qual a diferença do professor de educação física? É muita especialidade, né? Como tem especialidade? Sim. Não, e medicina esportiva é uma das primeiras especialidades registradas, na verdade. É uma das mais antigas. A questão é que o médico do esporte, o que ele faz? Ele garanta que exista saúde em situações de desempenho. Entenda. Perfeito. O desempenho não é sinônimo de saúde. Tá? Mas isso não quer dizer coisas que eu já ouvi por aí quando o sujeito fala assim, olha, o atleta, ele é um doente. Não tem nada a ver com isso, né? O atleta, ele é um sujeito que usa a capacidade física dele de forma profissional. Ele abre mão de coisas que nós aqui não abrimos mãos, que funcionam no nosso bem-estar físico e psíquico. Por exemplo, a gente, sei lá, sexta-feira toma um cálice de vinho com as nossas respectivas esposas. Né? Toma. Então, garrafa, né, amiga? Até cair. Pra começar. Uma porção de frango a passar. Um atleta numa fase... do vinho do porco. Um atleta numa fase de preparação é um sujeito que abdica disso. Isso é saúde. É saúde mental. É a tua qualidade de vida, é aquela satisfação. O prazer, né? Sim, Mas tem que existir. O cara de alta performance também não é um cara que às vezes é tudo ferrado. Falam que é saudável também pro corpo. Então, existem limites, tá? O que a gente fazia há 30, o que aceitava se fazer 30, 40 anos atrás, né? Então vamos lembrar, por exemplo, o Mané Garrincha. Indiscutível, um atleta fenomenal. Eu não entendo de futebol, né? Eu tenho... Jogava muito, todo mundo sabe. Eu tenho muitas restrições em relação ao futebol, mas era um sujeito que o que se sabia que melhorava a dor no joelho na época? Infiltração de corticoide. Só que esse corticoide infiltrado, ele come a cartilagem por dentro. Infiltraram o corticoide no joelho dele até o joelho dele entrar numa artrose absurda. Mas os caras infiltram ainda hoje. Mas não do jeito que se fazia naquela época e principalmente conhecendo o que é a fisiologia do que está acontecendo. A medicina, Emílio, era muito arcaica. Pensa que quando eu estava na faculdade, tinha 3 máquinas de ressonância magnética em São Paulo, que era o centro, né, tecnológico, de ciência, de medicina do país. Então a gente tem 20 anos disso.
né? Entenda que hoje nós diagnosticamos as doenças, mas nós não conseguimos curá-las completamente. Então a gente está numa época da medicina onde ainda tem coisa que a gente precisa diagnosticar que a gente não sabe, tá? Então isso ainda vai acontecer e mesmo assim nós não somos capazes de tratar eficientemente tudo que aparece na nossa frente. Pega, por exemplo, uma doença que nem o câncer, que é uma doença terrível, né? Todo mundo fala, cura por câncer, a cura por câncer. Veja, não se fala em cura por câncer, se fala em tratamento. Mas 20 anos atrás, não, mais, 40 anos atrás, era uma sentença de morte. Hoje você tem alguma esperança. E hoje eu atendo pacientes no meu consultório de medicina esportiva que vem através da atividade física direcionada para um paciente oncológico, melhora na qualidade de vida e resposta à doença. Entendi. Você diagnostica o cara, você fala, isso aqui tem isso, vai fazer isso. Vai melhorar o desempenho. Mas ô Muzi, não é melhor a gente fazer o que gosta? Você encontrar alguma atividade física que você gosta? Você gosta corridinha, natação. Fazer isso. Eu tenho prazer em fazer isso. Você não acha Mas, Emílio, não é melhor você gostar do que você precisa? Mas aí eu acho difícil o cara fazer você ter que fazer um treinamento, aquelas planilhas. Sabe qual hoje a diferença? faz isso. Então, mas porque a abordagem ainda ela não está adequada, né? Não existe uma conversa geral no mundo esportivo em relação à abordagem esportiva que você faz do paciente. Quando você vai olhar, por exemplo, neurociência, né? O que mostram alguns estudos? O tempo que você demora para acostumar com alguma coisa. Bom, você começou com, sei lá, beber essa água aqui durante o seu programa. Quanto tempo demora para você se acostumar com isso, em geral? Fala para mim. Você tem ideia em dias? 20 e tantos dias. Não, eles falam que para você mudar um hábito é 4 meses, né? Você mudar hábito, né? Para mudar, mas para você criar um hábito, em média, 66 dias. Eita. Tem gente que faz isso antes, tem gente que faz isso depois. Então, tudo que você fizer antes de 2 meses e 6 dias, teoricamente, você ainda não deu a chance do seu cérebro entender que aquilo é uma coisa que você vai se acostumar. O ser humano, ele se acostuma com o bom e com o ruim. Lembra da tua vida 30 anos atrás? Eu lembro da minha vida 30 anos atrás, treinando numa academia que, cara, se caísse no olho, eu pegava um tétano, a ferrugem. Eu ia aqui no Ciderley. Academia do Ciderley. Academia do Ciderley é um clássico. Tinha pote de leite pra Ciderley, rato, né? um abraço. A academia do Ciderley, o peso era lata de souvenir com concreto. Tinha pote de leite pra rato. Eu cheguei a fazer agachamento com um saco de cimento nas costas. Lógico. Por isso você tá assim, bem. Provavelmente. Com esses aparelhinhos de... Mas você vê... Hoje eu faço tá pilates. muito fácil. Hoje eu faço pilates com... O fundo musical Guilherme Arantes. Maravilhoso. Desliza na bola. Isso aí é uma decadência. Podia ser não, Belchior. Pilates é muito bom. Pilates é muito bom. A faixa etária só é um pouco muito acima, mas todo mundo já faz. Não, é velho. É velho. Senhoras do carnê do baú da felicidade. Senhoras do carnê do Guilherme Arantes tocando. Mas, cara, tem bingo. Cara, E à tarde também o pessoal que normalmente não tá na ocupação. Horário de senhoras. Horário de senhoras à tarde. Mas Pilates é uma coisa muito legal. Sim. Parece ser uma coisa... Você Chata. vendo, mas Consciência é muito corporal. legal. É muito legal. É muito legal. Controle. Break, Dedê. Então vamos fazer o break rapidinho. Muito bom. Já a gente volta aqui. Paulo Muzi. O Instagram dele é @Paulo Muzi, M-U-Z-Y. Paulo Muzi. A gente volta. Tem no YouTube também, youtube.com. Paulo Muzi e o site Muzi.com. É Muziu mesmo o site? Muziu, de Muzi Universidade. Muziu.com.br, esse é o site. Daqui a pouquinho a gente volta pra rede e continuamos aqui na Panflix. Que Emílio foi a única pessoa que falou meu nome certo na vida. M-U-Z-Y. Ô, Muzi, e na tua trajetória da internet, o que você tá achando do... Como é que as redes sociais estão influenciando na autoestima das pessoas? Porque a gente sempre segue aquela pessoa, o top lá da pirâmide, e aí sempre tem aquela comparação. Como é que você vê isso no teu trabalho? Eu acho que a gente tem que enxergar a rede social como um receptor e um emissor. Então, é impossível responder sua pergunta, que é muito cabível, sem você analisar quem recebe também. Se tem uma pessoa que ela recebe os estímulos do ambiente de uma forma patológica, ou seja, se ela se sente intimidada dos lugares que ela frequenta, das pessoas que ela observa, se ela se sente julgada, se ela se sente menosprezada, ela vai fazer isso na rede social. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você fala, a rede social é tóxica. Não, mas quem é a pessoa que está falando isso? É aquela pessoa que para tudo que ela vê é tóxico, que a família dela é tóxica, que o pai dela é tóxico. Calma. Agora, tem que ver o emissor. Eu vou falar para você das duas coisas que eu vejo, como receptor e como emissor. Como emissor, tem 3 coisas que eu faço que é de extremo cuidado.
na minha rede social. Que são 3 pilares para mim, até como profissional. Primeiro, humanizar sem incomodar. Porque é chato você ver aquele cara super humano que é irreal. Não, você tem que falar um palavrão, você tem que mostrar sua indignação, você tem que mostrar sua felicidade, você pode mostrar sua emoção, você pode mostrar seu silêncio na rede social. Porque às vezes ele fala muito mais do que alguma frase. Você tem que saber provocar sem ofender. Claro que sempre vão existir as pessoas ofendidas pela vida, mas ninguém sai do lugar se ela não tiver um nível de provocação. E você tem intelectualidade suficiente para você poder fazer isso sem ofender a pessoa. E principal, você tem que motivar sem iludir. Porque quem motiva através da ilusão, na verdade, quer te vender alguma coisa. Aquele fica em shape em 3 meses. Não existe isso. Eu treino faz 30 anos. E eu fico em shape, às vezes fico menos em shape. Fico mais em shape, fico menos em shape. Que aí entra o que o Emílio falou, que eu acho que é saúde. Por exemplo, eu viajei com a minha esposa para fora do país no final do ano. Você acha que vai deixar de tomar uma taça de vinho toda noite quando a gente sentasse para jantar no lugar? Eu fico meio fica puto com você. Samir, não, pô, não é isso. Então, mas o Muzi, dá uma escorregada. Ô Muzi, mas é difícil a pessoa ter essa disciplina. Porque difícil, uma coisa, É muito difícil. uma coisa que nem, quando a gente tinha as meninas lá que faziam essas É meninas muito que difícil. Cara, eu pagava Vivia pra pau, isso. porque as pessoas falam, essas meninas, mas é tudo bom. bonita, vai ser assim pra você ver. Pô, é um negócio, É um uma trabalho. disciplina, é um trampo, é difícil, né? Porque você tem a alimentação, você tem que comer sim. aquele negócio. Em economia... Você tem que fazer... Não, e tão difícil para elas que é muito mais difícil você ser admirado pelo que você parece do que por quem você é. Né? Pensa para uma pessoa isso todo dia. Greta Garbo falava isso, né? Então ela falava que dormiam com a Mata Hari, mas acordava com a Greta. E aí? Peraí, eu dormi com o personagem, acordou Então, com a real. Né? Então, acho que a pessoa também se prestar numa situação, ela tem que entender que é um trabalho que psicologicamente também é extremamente demandador. Mas, Desculpa, doutor, Samir. tem uma pergunta, porque em economia tem um paralelo, assim, teoricamente, você tem que anotar tudo que você gasta, tudo que você ganha, para você saber seu orçamento. Tá bom. Só que aí, de uns tempos para cá, de uns 30 anos para cá, existe uma área de economia que eu estudo bastante, que é a economia comportamental, que fala assim, olha, os seres não são bem racionais, assim. Então, por mais que o Emílio fale, olha, eu adoro ler. Eu falo, você gosta de ler, Emílio? Aí eu falo, qual que é seu plano? Meu plano é ler 1 livro por semana. Por mais que ele saiba ler, que ele tenha recursos para ler, ele não consegue isso porque tem outros fatores. Então, o que os economistas começaram a fazer, e eu ia te perguntar se isso é aplicado à saúde. Eles falam assim, olha, simplifique as regras. Simplifique as regras. Você não vai conseguir ser o ser humano perfeito, anotando tudo ou não. Lê 12 livros. Em economia fala assim, olha, uma das coisas que você pode fazer é controlar visualmente o dinheiro. Então você tem lá, você é um cara que gasta muito em restaurante, por exemplo, então você tira o dinheiro visualmente, você vai gastar, sei lá, R$500 no mês pro restaurante e controle visual. Às vezes eu percebo isso, porque eu sei o que tem que fazer para ser mais saudável. Não é que me falta informação, mas o custo mental de conseguir fazer é muito grande. Em saúde tem isso, algumas dicas, porque você já está num nível que você treina, inclusive, pessoas que já estão profissional, no nível médico, doutor. Mas eu faço tudo errado. Ontem eu acordei Maionese muito verde. puto. À noite, porque eu acordei. E aí eu comecei a programar, eu fico programando, e dá muito erro o programa. Aí eu fui no posto, tomei meio litro de Coca-Cola e comi uma barra de chocolate. Eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas tudo errado. Aí eu falo, mas é por isso que eu tô gordo. Você sabotou. O Zuzu fica me melhor zombando tomar uma nesse vodka negócio. do que tomar Pegar uma pinga. Não, porque eu sou contra a Rússia agora. Não, eu vou tentar responder aquilo que eu acho que você perguntou, porque também tem aquilo que eu entendi. Também dá umas viajadas. Não, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é da onde que vem aquele teu pensamento que você errou. Eu vou te falar uma frase, Eu tô tentando emagrecer. Então, mas por que uma noite você errou? Você está falando do chocolate da noite. Então, você está falando do chocolate da noite. Eu vou te reproduzir o discurso da minha esposa, que é uma nutricionista comportamental. Olha só. Ela trabalha com comportamento alimentar. E o que a Roberta fala? Ela fala uma coisa muito sábia. Ela vira para as pessoas e fala: é o chocolate
no meio da noite que te ferrou? Ou foi o resto das coisas que você comeu ao longo do dia? O x-salada, que foi a cerveja na hora do almoço. X-saminho. Então, se fosse... Tem um x-saminho. Se fosse... X-saminho. Então pode ser que aquele chocolate à noite, ele não seja a resposta ao seu problema. Por isso que eu falo, eu fiz errado. Tá, mas e o resto? Não, eu também faço. E aí, ela fez uma comparação uma vez com uma moça no podcast que ela perguntou pra Roberta o seguinte, tá, mas o bolo com açúcar, ele não é uma coisa saudável. Aí a Roberta mostrou o seguinte pra ela, falou, olha, se você tem uma pessoa que tem um transtorno alimentar, que nunca foi capaz de comer um bolo com açúcar, que passou por um quadro de anorexia, de bulimia, que ela tinha um sofrimento imenso pra comer, pode ser chegou dentro do aniversário de uma amiga dela, exatamente, ela conseguiu sentar e comer um bolo com açúcar. Então, como qualificar as coisas, Sami, como certo e errado? É o equilíbrio. Eu entendi, mas eu não consigo. É a média. Então, e aí entra naquilo que você começou a perguntar. É o uísque que você toma. Porque vem aqui essa vida de merda que você tá tendo. Você não se organiza. Deixa eu falar um negócio sério. Mas ele falou uma coisa importante, Emílio. Lógico que é. A vida dele tá um inferno. A gente sabe. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe a pensão. Na rádio você vai ver um processo. Deixa eu falar. Então, assédio moral em todo mundo. O que eu penso? Começando por esse gordo aí. O cara não penteia o cabelo, a culpa é minha. Ô, Sami, paga uma consulta com o doutor. Ô, doutor, Aceita a o Unimed? que eu penso é o seguinte. Deixa ele falar o que ele pensa. O que eu penso é o seguinte. Eu acho que você tem que fazer todo dia. Por quê? Porque a nossa vida antigamente era melhor. Quando não tinha carro, você tinha que andar um trecho. Tem controle remoto para tudo. Agora tem Alexa. Muita facilidade. Eu tenho uma Alexa, eu falo... Alexa, ligar luz. Pá, nem a luz o cara liga Ligar mais. a televisão. Ligar isso, ligar que você não faz mais nada. Então eu procuro fazer todo dia. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu fiz o seguinte cálculo. Eu falei, bom, aí o cara fala o seguinte, você vai no médico e fala, olha, Emílio, você faz... Doutor Pirulito. Olha, você faz 3 vezes por semana, é uma boa... 3 vezes Uma por semana. média. 3 vezes por semana, que tá no planilha. Tá na planilha. Depois você faz a musculação, que eu faço muito mal-humorado, ele fala, faz um cardiozinho. Que cardiozinho, cacete? Hoje eu já fui correr. Não, ou faz Por uma que que eu coisa fui ou faz correr? outra. Correr é bom. É bom pra você. Correr é bom. Sabe por quê? Fica correndo aqui, ó. Sami corre no estúdio. Sami corre Correr no é bom. FIFA. Correr é Pra bom. cabeça. Pra cabeça. Porque fica quando meio você vai atormentado. você tá meio Dá pra atormentado. ver que você é um cara tranquilo. Eu tô tranquilo. É que ele precisa correr Bem humorado. Zen. O Sami corre no FIFA. Quando você corre, os problemas vão embora. Sim. É a coisa. Mas eles Eu não voltam sei o depois. que é. Ninguém nunca me explicou. Serotonina, isso. tem coisas Ninguém nunca clínicas. explicou. Porque é o seguinte: se você tiver o saco cheio, brigou, não sei o quê, bota um tênis E foge sai de casa. e dá uma corridinha. E vai Vai Mas embora você e não nunca volta mais Fora volta. esse trânsito, corre bem. Você tá com um problema com Vai a tua até o mulher. Guarujá. Você tá Mas com não problema vou. com a tua mulher, ela encheu o saco. Você vai lá, você não fala nada. Você pega só o short. Põe um tênis. Você não precisa de nada, é só um tênis. Você põe um tênis e sai da tua casa. Você sai. Você volta depois de 3 corre. meses. Vira o Forrest Gump. Mas corre. Não. Não, eu acho que Eu tô falando sério. bem, mas Eu tô falando sério. Não. Você dá uma corridinha, não sei porquê, mas os Esvazia. problemas, eles vaziam. E eu faço mais pro dia que eu faltar. Porque se eu faço 3 vezes por semana Você vai na média. e falto uma, Você já é uma coisa. Se eu faço 4 e falto uma, eu já fiz 3. Correto? Cumpriu. Se eu fizer 2 vezes por semana e faltar uma, é metade, 50%. Aí já é metade que você não foi. Então eu conto a falta. A conta Por isso falta. que eu pago o personal. Eu Posso pago você te dar uma paga outra- a posso te dar uma outra fazer. perspectiva? Vai Posso lá. te dar uma outra perspectiva? Bora. Né? E que vai de encontro àquilo que de fato talvez fosse a pergunta, o cerne da pergunta do Sami. A pergunta sua não é que você precisa de uma questão de saúde, Sami, é que você precisa de um processo de heurística. Você precisa simplificar as coisas que você Então, faz. mas eu não consigo. Mas isso não é uma coisa que você tem que conseguir. Isso é uma coisa que um profissional tem que conseguir Ah, para mas já você tentei, e te viu? apresentar um plano disso. Nem todo profissional faz isso. E nem sempre um médico faz Vai isso. se adaptar. Muitas vezes um profissional de educação física faz isso, um nutricionista faz isso. E ele tem um método de fazer com que você acesse essa condição. O que eu falo para meus alunos? Meus alunos de medicina, eu converso com eles em relação de heurística do processo de estudo. Ele tem lá, tiroidite linfocítica, ele precisa estudar isso. Ele vai começar, porque o diagnóstico é assim. Não, cara, começa vendo fisiologia. Entende a fisiologia, entende a bioquímica, depois você vai para a doença. Quando você estiver na doença, aquilo vai ter uma cola de memória um pouco melhor.
Na vida as coisas são assim quando você quer criar essa rotina que você fala. Então a primeira coisa, a gente tem que descolar os teus pensamentos daquilo que é certo e errado. Pô, chocolate à noite é errado. Não é errado. Precisa ver o que você fez durante o dia. Pode ser que o dia esteja errado e que permita que você comece chocolate à noite. Sim. E talvez com o dia certo você não tivesse a vontade de comer chocolate à noite. Então, mas o doutor, qualquer pessoa, qualquer ser humano, Paulo, pode me chamar de Paulo, por favor. qualquer ser humano normal consegue tirar 1 horinha por dia para fazer alguma atividade, ou caminhar, ou fazer subir uma escada, qualquer coisa, ir no parque, qualquer pessoa. Essa é uma visão ajustada e é porque que eu te falo que a gente... É um tempo, se você pensa, o que é 1 hora no dia? O dia tem 24 horas, você tira do celular, você sai, deixa o celular, dá uma... Emílio, isso funciona, mas tem que ter eficácia, tá? Porque assim, quando você fala pra mim, eu me sinto, ou procuro atividade o máximo possível, você tá absolutamente coberto de razão, eu não vou discutir isso. Agora, eu tenho que te mostrar um outro lado. A gente hoje tem tecnologia. Aquilo que a gente sabia de treinamento 10 anos atrás, aliás, 5 anos atrás, hoje a gente já sabe muito mais. Aquilo que a gente sabia de nutrição. Por exemplo, eu me formei em 2004. Em 2007, que saíram os primeiros artigos falando sobre benefícios de dietas hiperproteicas. Porque até então, proteína ia matar você. É o ovo, né? Meu Deus do céu. Agora é ovo. Inferno. Agora é só ovo. E hoje a coisa é diferente. Então, entenda que existe uma transitoriedade daquilo que são as verdades que tornam a ciência não uma questão dogmática como uma religião, mas sim, a ciência é a ciência. Ela é teste, erro e acerto. A gente pega os acertos, despreza os erros e vai buscar metodologias para acertar cada vez mais. Então, dentro dessa situação, o que você consegue fazer hoje? Imagina que você precisa ficar sentado na frente de um computador 16 horas por dia. Isso é o SAMI. Eu não Pode ser que faço isso aconteça. Sim. Só que aí a gente precisa de uma tecnologia do quê? De treinamento e de alimentação que permita que isso aconteça eventualmente. Seja adequado. Então você vai na academia e você tem um estilo de treino. Entendi. Se for essa situação, sim, porque antes as coisas eram aleatórias. As pessoas achavam que o exercício, ele era esforço. Exercício não é esforço. Exercício é uma informação física, química para o seu músculo. Quando você pega um texto e lê aqui, você fala, estou lendo uma frase, papapá. Essa frase, ela vai virar uma memória que vai virar um raciocínio. Tá, e como é que o músculo, ele entende essa informação? Ele entende sobre a seguinte situação: tempo sobre tensão. Se você tem mais tensão, se você tem mais tempo, se você altera esse binômio, você tem resultados diferentes. Físicos do ponto de vista estético e fisiológicos do ponto de vista, por exemplo, metabólico. Não, mas o estético muita gente busca pela estética, que também eu acho bonito. Sim. Eu acho bonito, né? Mulher bonita. Doutor Saradão. Doutor Saradão. Você vai de sunga lá na praia em Camburi. Cara bonito. Caraca. Mas eu acho que o cara que busca isso, se você der uma pílula, ele vai preferir a pílula. Então, isso é a natureza das pessoas. Vai. Agora, o gostoso de você correr, de você fazer atividade, é que dá um fogo no rabo. Gostoso. Você fala, eu preciso dar essa corridinha, dá aquela coisa. Aí você corre, você chega, você volta, você fala que gostoso que foi fazer isso. Porque o padrão de liberação de neurotransmissor atinge determinados locais no seu cérebro que são ou que sinalizam recompensa. Isso Agora, aí. Tem gente que faz isso com exercício aeróbico, tem gente que faz isso com exercício de musculação, exercício anaeróbico. Num esporte que gosta. E que mais? Primeiro, a primeira coisa não é a sensação de bem-estar, Emílio. A primeira coisa é a realização. Então as pessoas, o que eu acho que culturalmente o ser humano ele tem perdido? Ele quer o prazer, ele quer a recompensa antes do trabalho. Ele quer o prazer antes do esforço. Então o sujeito ele vai a primeira vez na academia, ou ele vai a primeira vez colocar um tênis e sair pra correr. Puta, tô cansado. Esse negócio que você falou aí que treinar é gostoso. Pô, isso daqui eu tô achando uma desgraça. Machuca. Você é louco. Você que você faz isso todo dia. Puxa vida. E não é essa a situação. Você tem que fazer aquilo de uma forma consecutiva e consistente para que essa resposta venha. A gente está falando de organismo fisiológico, biológico, que ele demora, ele tem um delay. Tem um processo. Mas o cara normal, né? Por exemplo, o cara fala do negócio do pão. Porra, Cristo comia pão. Isso. Não, mas Cristo comia pão. Tinha pão lá, pô. Tinha. Os caras Santa Sé era pão. Sobreviver ao homem. Viu o que aconteceu? No céu tem pão também. Não, então, mas Santa Sé era pão. Era pão, vinho. Sim. Pãozinho, uma chuchada no azeite. Também não tinha essa... Um pãozinho. Mas não tinha café com leite. Pão com manteiga. Pão com manteiga, café com leite. Almoço. Arroz, feijão, batata bifinho, frita e bife.
Franguinho quando aparece. Mas não é isso que ferra. Franguinho. Não, mas os caras inventam quinoa. Aí tem outro lá. Tilápia. Tem agora essas coisas que o cara inventa. Quinoa não. Não dá, doutor. Você não acha que é normal? Eu concordo, professor. Né? Eu concordo absolutamente. Eu acho que existe uma instrumentalização daquilo que são as rotinas para as pessoas, que elas têm inviabilizado cada vez mais, que o exercício chegue a todas as pessoas, que uma boa alimentação chegue a todas as pessoas. E veja, as pessoas elas não conseguem enxergar, e aí é outra coisa que está no cerne da pergunta do Sami, né? Que é o imediatismo. A conta que você faz é hoje. Quanto custa hoje? A pergunta que eu faço é quanto custa para a tua vida? O cara é 30 anos. Você tá há 30 anos, por isso que você tá bonitão. Então, assim, tem muita gente que... gigante. Mas apesar disso, isso vocês estão falando aqui. Mas, por exemplo, é muito comum pessoas que não me conhecem chegam pra mim e falam assim, pô, mas o que você tomou pra ficar assim? É como se eu tivesse começado ontem. E tivesse a tal da pílula mágica, qualquer que seja essa pílula, que fizesse com que um sujeito tivesse um ganho de massa muscular. E o que te preocupa sobre essa indústria do emagrecimento? O Sam era um cara que tomava aquela abelhinha que tinha anfetamina pra correr, não é? Isso aí que tinha anfetamina, abelhinha. Tinha o Jack 3. Abelhinha. Isso aqui é abelhinha. Abelhinha é um negócio que é o seguinte. Você gosta da picada. Você quer uma história, Zuzu? Eu vou te contar uma história pra você. Só pra completar. Jack 3D, que você já tomou muito. É você falar que tomar picada. Você conhece, ó. Tô falando aqui. Picada da abelhinha. Tem a picada agora que tem a injeção, que era um remédio pra diabetes que o pessoal tá tomando também. Então eu vou te contar uma história pra você perceber que o ser humano ele nunca vai te decepcionar em relação a te surpreender. Vai lá. Tô falando 10 anos atrás, uma paciente minha que na época tinha seus 44 anos, ela competia fitness, e um dia ela chegou pra mim e eu tenho essa seguinte noção assim no consultório. Quando o paciente pergunta se pode fazer alguma coisa, ele já fez pelo menos 3 vezes. Já usou alguma coisa, ilícita. E ela era adepta a um tipo de coisa. Sabe aquilo que as pessoas fazem em dupla no quarto de noite? Ela era adepta a fazer em turma. Sim, né? tipo cada Sami um Codoni. Curtindo o que quer. Mas um dia ela me perguntou... Vida livre. Um dia ela me perguntou o seguinte, falei, escuta, Paulo, será que pode misturar... E ela falou desse pré-treino, né? Será que pode misturar esse pré-treino com vodka? Nossa, velho. Por que você tá perguntando isso? Aí ela, não, sabe o que aconteceu? Teve uma vez em casa... Eu falei, não teve uma vez em casa. Já é pelo menos a 4ª vez que você quer fazer e você tá com medo. Ela, não, então, já fui 3 vezes em casa... Teve uma festinha e aí o pessoal queria beber e eu não tinha nada pra servir. Mas eu tinha 4 litros de vodka e 2 potes de pré-treino. Nossa, velho. O que essa mulher fez? Mas bate, viu, meu? Fez um ponche nervético. E aí, o que ela me perguntou? Toma isso aí, Zuzu? Não, Toma sim. Porra, você é louco. E aí ela me perguntou... Deixa ele terminar, depois eu falo. Ela me perguntou se tinha algum problema, porque o pessoal ficava tão feliz que, tipo, saía da casa dela depois da festa ainda correndo pra casa. Uns pelados, uns vestidos. Mas, enfim, cada um com os seus costumes, né? E aí eu falei assim, olha, querida, a única coisa que eu te aconselho, primeiro, peça um atestado de saúde pras pessoas que você vai chamar pra essa festa e deixa uma ambulância do SAMU, né? Porque se o cara tiver uma fibrilação atrial, alguma coisa mais arriscada assim que o estimulante pode fazer, você pelo menos vai ter jeito de salvar esse caboclo, né? Porque é uma coisa complicada. Então, as pessoas nunca vão parar de te surpreender com aquilo que elas fazem. A gente não pode se ligar nisso, na verdade. A gente tem que se ligar naquilo que é o potencial de bom que as coisas podem fazer. E, claro, orientação, informação. Você nunca me viu na minha rede social, Zuzu, falando alguma coisa contra alguém ou contra alguma coisa. O que eu faço? Eu respondo a pergunta das pessoas todo dia de manhã, das 7 às 8 da manhã. O que você quer saber? É isso. Eu falo sobre aquilo, né? De um jeito despojado, mas que a informação seja entregue de uma forma humana, de uma forma provocativa, mas de uma forma respeitosa e motivacional. E isso, o que é a minha arma? Minha arma, na verdade, é a educação, é a delicadeza, a forma que eu chego nessas pessoas para que elas entendam que, isso daqui é o que é a praxis, é o que é feito, é o que a gente sabe que é seguro. Existem outros jeitos? Existem. Mas pode ser que essa forma te custe alguma coisa lá na frente que depois você tem um preço que você não consiga ou não queira pagar. É porque é muito individual, né? Sim. Cada ser humano tem um metabolismo, tem uma coisa, tem um jeito, que nem o Sami tem um jeito, o Zuckerman tem outro. Então, lógico. Então precisa... Sami, eles estão preocupados com a sua saúde. O Sami tá mal. E o gordo aqui sou eu. Doutor, tem alguma coisa que possa ser universal, que possa ser uma dica para qualquer igreja, qualquer pessoa?
O puta Zé Graça. Bariátrica. Esse aí fez a bariátrica. Ô, doutor, você aceita Unimed? Porque eu queria consultar com o senhor e eu só tenho um plano de saúde. O cara fez uma puta bariátrica, emagrece, engorda. Não, deu Tem alguma coisa, Serve pra assim, todo que mundo. serve, Bariátrica. que possa ser, e que você possa falar, porque como você falou... Você pode dar uma indicação. Milho, o que eu acho que mais valioso eu posso dizer é em relação ao conhecimento que você precisa fazer as coisas, né? O que eu sempre lembro às pessoas, né? A gente tem hoje, através da internet, uma centena de informações, mas não existe uma curadoria. E quando eu falo isso, eu me incluo. Eu falo, olha, duvide de tudo que você vê na internet. Duvide N vezes, mas duvide, tá? Porque isso é saudável. E eu sou de uma medicina, e eu sou de uma formação na Unifesp que eu me formei para ser arguído. Para a pessoa sentar na minha frente e me perguntar até ela cansar. Sabatina. Sim, porque é essa a função do médico. O médico, ele serve as pessoas, sabe, Emílio? Ele não impõe a vontade delas. Ele é, e principalmente hoje, com essa quantidade de informação que tem disponível, a gente é que faz, às vezes, a curadoria para falar, opa, vem cá, aqui. E aí o que eu gosto de lembrar sempre para as pessoas foi um estudo que foi feito em 1999 com 2 psicólogos, né? 2 psicólogos escreveram isso, Dunning-Kruger, na Universidade de Cornell, que era a noção do desconhecimento. O efeito Dunning-Kruger? Exatamente. Isso é muito conhecido. É conhecido, isso é importante que as pessoas saibam. Por quê? Porque quando você tem um pouquinho de conhecimento, você acha que você sabe de tudo. E eles mostraram no estudo deles exatamente isso. Que a ignorância, uma das formas da manifestação da ignorância é a certeza. Então, se você está na sua casa e você tem certeza que aquilo que você vai fazer é bom e você não perguntou para ninguém, tenha outra certeza, que está errado. Vai dar errado. E você vai pagar uma conta. Boa. E essa questão do Dunning-Kruger, ela abre outras coisas que a gente começa a olhar também. Outros paradoxos, que é a síndrome do impostor. O sujeito que é muito capacitado, ele começa a ter dúvidas se aquilo que ele sabe realmente tem razão. Então eu vejo uma série de profissionais excelentes e que quando confrontados com essas informações fantasiosas e assim, verdadeiras falácias, elas ficam sem ação, porque aquilo é uma coisa tão maluca, né? Que nem o pessoal, por exemplo, que fala que consegue sobreviver se alimentando de luz, né? Mas cadê a clorofila, né? Eu quero ver onde você está fazendo fotossíntese. E que leva a isso. E finalmente chega naquela história que é o que a gente observa hoje com tristeza, que é a navalha de Heinlein. O princípio da navalha de Heinlein é, nem sempre a pessoa que te agride, ela faz isso por mau caratismo. Às vezes ela faz por ignorância. É muito mais fácil ela simplesmente ser idiota do que ela ser uma pessoa querendo te fazer mal. E hoje o que você vê na rede social? E por isso que eu tenho essa crítica forte na rede social. Porque, sabe, criou-se dicotomias, as pessoas aprenderam que a rede social pode ser um marketing pessoal, e elas vendem coisas que às vezes nem é por conta da pessoa ser mau caráter, mas é porque ela é mal informada mesmo, porque ela realmente acredita naquilo que ela tá vendo. Sim. Então, duvide. Você quer uma dica? Duvide. Você sabe que Aristóteles falava isso. Arizinho. Arizinho falava o seguinte: do Emílio. a dúvida é o princípio da sabedoria. Então, quando você se faz de burro e pergunta muito, você está aprendendo. Que a gente mais faz. Então, não queira dizer que Seu você é o dono da razão. Não vem o sabichão. sabichão. Você não sabe. Sabe o próprio tudo. Ari falava: a dúvida é o Ari princípio Fontoro. da sabedoria. Por isso nós temos um doutor que sabe tudo aqui. Ah, quem dera. E a gente traz aqui, lógico, pô. faz as perguntas para ele E a gente se aprende um pouquinho. aprende Por um isso que eu fiquei pouquinho. quietinho, só ouvindo aqui. Aprende um pouquinho. E o papo sempre é muito bom. Muito e eu vou bacana. passar o serviço e Pode tirar a agradecer camisa. a tua presença, Fala viu, aí, Paulo? imagina. Pô, foi um prazer te conhecer. Conhecia das redes sociais, da internet. Sucesso, Cara pô. bacana, Muito bom. pô. Fala aí, Zuckerman, que você falou. Falei que ele faz um Ele trabalho parece bem cigano bacana. Igor. Fala aí. É, Do que? parece Que é a cara do cigano Igor. Fala aí que você falou pra nós. Ô, Dara. Zuckerman. Olha o que os caras foram desenterrar. A Dara. Meu Deus. Isso é Muito brincadeira, bonitão, viu? pô. Deixa eu passar aqui o serviço para você. No Instagram é Paulo Musi. Boa. Paulo M-U-Z-Y. Para quem estiver ouvindo no rádio, é Musi com Y. No YouTube, youtube.com/Paulo Musi. E o site é Musi de Universidade, Musi, M-U-Z-Y-U.com.br.
Pô, um abração pra você, Pô, deu Paulo. show aí. Muito Vamos obrigado, tomar. deu show. Valeu, Paulo. Podia ficar a tarde inteira Podia conversando, mesmo. mas o tempo... Sem camisa também. O tempo urge. Você também não vai na Eu academia. vou, sim, eu tô indo de Esse aqui- manhã. vai. Eu tô indo de manhã porque ele aconselhou. Não tá indo ninguém, não tá indo Tô indo ninguém sim. mais lá. Tomara que ele aceite o Unimed. Não tá indo ninguém. Morgado não tá indo. Morgadão não. Eu não tô indo, Ô, não. Paulo, obrigado. Valeu, obrigado.